Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma aula de matemática básica, bem básica, ou não tão básica assim. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou resolver o conjunto, eu vou encontrar o conjunto solução dessa equação do segundo grau usando Bhaskara. Tá, isso é comum, os alunos lá no oitavo, no nono ano já aprendem a resolver exercícios com Bhaskara. Só que tem algumas Bhaskaras que lá no finalzinho não ficam muito bonitas. E os alunos têm dificuldade em determinar o seu conjunto de solução. Bem, eu vou resolver essa e você vai ver como é que fica. Vamos ver se ela é fácil, difícil ou média, de média complexidade. Vamos dar uma olhada. Bem, para resolver Bhaskara, então, a primeira coisa que eu vou lembrar você é o seguinte. Uma equação do segundo grau é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? E aí, como aqui, ó, no lugar do a não tem número na frente do x, você sempre vai imaginar que é 1, porque você tem 1x². Com isso, nós já sabemos que o coeficiente a vale 1. Então, vou colocar aqui, ó, a igual a 1. Continua aqui, ó. Veja que o meu coeficiente b vale menos 4, tá? Menos 4. B vale menos 4. B igual a menos 4. E, por último, o meu coeficiente C vale 1. Tá. Então, eu acabei de pegar os coeficientes e agora eu vou aplicar Bhaskara. Para trabalhar com Bhaskara, eu vou trabalhar com o delta separado. Ou seja, eu vou fazer primeiro essa parte. Delta é igual a b² menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Vamos continuando. Delta é igual. Quanto que é o B? O B é menos 4. Então, vai ficar menos 4² menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que também é 1. Beleza. Delta igual. Menos 4². Menos elevado ao quadrado é menos vezes menos, que vira mais. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Vezes 1, 4. Resposta, 16 tira 4, 12. Então, o nosso delta deu 12. E aí é que está o problema. Quando o delta não tem raiz quadrada exata, alguns alunos têm dificuldade de terminar a Bhaskara. Vamos dar uma olhada que nós vamos fazer agora. Vamos para a próxima parte da Bhaskara. Aqui, ó. Deixa eu fazer só uma coisinha assim para separar. Então, agora nós temos lá que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isto dividido por 2 vezes a, certo? Gente, primeira coisa, ó, esse menos é da fórmula, ele não tem nada a ver com o menos do b. Então, vai ter um menos da fórmula e vai ter um menos do b. Então, você vai falar x igual menos da fórmula, aí abre parênteses, o b sozinho é menos 4, mais ou menos raiz de delta. Quanto que deu o nosso delta? 12. 12. Tudo isto dividido por 2 vezes o valor de A. E o nosso A é 1. 2 vezes 1. Beleza. Vamos continuar. X igual menos vezes menos, mais. Então, deu 4 positivo. Aí, repete mais ou menos aqui. Raiz de 12, veja que não tem raiz quadrada exata do 12. Se fosse raiz de 16, era só colocar 4, mas não é. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Tá. Ah, professor, então como é que eu vou fazer isso? Como é que você vai resolver certinho para finalizar esse exercício? Você vai pegar o 12, que está dentro da raiz, e vai decompor ele em fatores primos. Vou vir aqui no cantinho. Ó. Deixa eu ver se o quadro filma lá. 12, ó.
Vou decompor em fatores primos. 12 dá para dividir por 2, que dá 6. Que dá para dividir por 2, que dá 3. Que dá para dividir por 3, que dá 1. Beleza. Agora você vai lembrar o seguinte. Como nós estamos trabalhando com raiz quadrada, se aqui tivesse um número, aqui seria um índice 2. O número 2 aqui, raiz quadrada de 12. Esse 2 indica que você lá na decomposição tem que agrupar os termos iguais de 2 em 2. Veja que esse é igual a esse e eles formam um parzinho de 2 em 2. Então, você vai fazer assim, ó, quanto que é 2 vezes 2? Você pode pensar que é 4, ou você também pode pensar que é 2 elevado ao quadrado. Porque 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. Vezes o 3 aqui. Lembrando que se tivesse outro 3, você ia fazer 3 ao quadrado, tá? Você vai agrupando de 2 em 2. Então, agora, gente, ó, no lugar do 12, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 3. Então, vai ter aqui, ó, x igual a 4, mais ou menos, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Tudo isso dividido por 2. X igual, vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá. 4 abaixa, mais ou menos abaixa. E agora é o seguinte, ó, veja que esse 2 ao quadrado, ele tem um expoente compatível com o índice da raiz. Então, ele perde o expoente e o número sai fora. O 2 perde o expoente, mas ele sai fora da raiz. É como se o 2 estivesse preso e ele pagou a fiança para sair da raiz. Só que o 3 não tem expoente, então o 3 não tem como sair da raiz, ele fica lá preso. Tá? Então, aqui ficou 4 mais ou menos, 2 raízes de 3 sobre 2. Beleza, agora nós vamos para a parte do x' e x duas linhas. Dá uma olhada como é que eu vou fazer, ó. X' nada mais é do que 4 com o sinal de mais, então vai ser 4 mais 2 raízes de 3 dividido por 2. Só que veja que os números que estão em cima, com exceção do que está dentro da raiz, dá para dividir por 2. 4 dá para dividir por 2? Dá. 2 dá para dividir por 2? Também dá. O número que está dentro da raiz, você não pode dividir por 2, nem que fosse 6 aqui, não pode. Então, a resposta final seria assim, ó, vamos pensar. Você tem 4 unidades para dividir em 2 pessoas, 2 para cada um, mais. Você tem 2 raízes de 3 para dividir em 2 pessoas, dá 1 raiz de 3 para cada um. 2 dividido por 2, 1. É como se tivesse o 1 aqui na frente, mas não precisa colocar. 1 raiz de 3. Então, veja que a resposta x' é 2 mais raiz de 3. Vamos agora para o x duas linhas. Nós vamos fazer com o sinal de menos. 4 menos 2 raiz de 3 dividido por 2. O mesmo critério, ó. 4 unidades dividido em 2 pessoas, 2 para cada um, menos. Você tem 2 raízes de 3 para dividir em 2 pessoas, dá 1 raiz de 3 para cada um. Raiz de 3. E esse aqui seria o nosso conjunto de solução, que eu vou escrever aqui, ó. Solução do nosso problema. 2 menos a raiz de 3, 2 menos a raiz de 3 e 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. Esse é o nosso conjunto de solução. Pessoal, tem muitos alunos que lá no ensino médio ou no ensino superior ainda não conseguem finalizar a resolução dessa equação de segundo grau usando Bhaskara, tá? No ensino fundamental é mais normal porque os alunos ainda estão aprendendo. Então, fica aí uma dica para você. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!